No início deste mês de dezembro, para quem está assistindo esse vídeo próximo à data de sua publicação, a comunidade científica internacional foi surpreendida pelo aparecimento de um buraco na superfície solar com cerca de 800 mil quilômetros de largura, que poderiam facilmente abrigar mais de 60 planetas do tamanho da Terra. Eventos como esse são relativamente comuns e fazem parte dos ciclos solares, momentos em que nossa estrela alterna com períodos de maior e menor atividade. No entanto, mesmo que seja um fenômeno regular e até esperado, os especialistas alertam para o fato de que ele está bem maior do que normalmente é observado dentro do intervalo em que estamos inseridos. Essas ocorrências, juntamente com suas causas e efeitos, contemplam um conceito mais abrangente conhecido como clima espacial. Além dos pesquisadores e comunicadores científicos independentes, existem diversas organizações governamentais e privadas que monitoram esses eventos com o intuito de entender melhor o seu funcionamento e prever como eles podem nos impactar. No vídeo de hoje, vamos trazer para vocês todas as notícias que temos até então sobre esse fenômeno e apontar quais são as consequências que podemos esperar para os próximos dias. Mas antes, vamos entender melhor, de maneira simples, como funciona o clima espacial e como são gerados esses buracos na superfície solar. A principal causa por trás desses eventos é a formação dos campos magnéticos. Em linhas gerais, na Terra esse campo é gerado a partir do seu núcleo. Como sabemos, o interior de nosso planeta é muito mais quente do que a superfície. O exemplo mais claro que temos disso são as manifestações naturais vistas nas erupções dos vulcões ou nos terremotos, ambos produzidos pelo magma e pela movimentação das placas tectônicas que flutuam por esse mar de rocha derretida. No entanto, no ponto mais profundo, no núcleo de nosso planeta, as temperaturas são ainda mais altas. O núcleo é formado por duas camadas, uma interna e outra externa, que contém íons de ferro e outros elementos pesados. Devido às altas temperaturas e à pressão elevada, esses átomos estão em um movimento constante e frenético, o que gera corrente elétrica e, consequentemente, um campo magnético, ou melhor, um campo eletromagnético. Se tudo isso fizesse parte de um sistema estático, provavelmente essas forças se anulariam. Mas, como sabemos, a Terra está em constante movimento, girando ao redor do Sol e em seu próprio eixo. Este último, a rotação, contribui para que esses campos gerados em seu núcleo se espalhem e se estabilizem em dois principais polos, o norte e o sul, localizados nos extremos do planeta. Lembrando que estamos fazendo um apanhado geral, ok? De forma simples para que todos possam entender, combinado? É claro que esses fenômenos são muito mais complexos do que isso. Mas nosso objetivo aqui é que você compreenda o mecanismo que produz esses campos aqui na Terra, para que nós possamos, a partir de agora, aplicar esses conceitos no funcionamento da nossa estrela. Como vimos, o campo magnético do nosso planeta é bastante organizado, produzido a partir de um movimento principal que gera basicamente dois polos. Por aqui, as linhas magnéticas saem de um ponto ao outro, mais ou menos como funciona como um ímã. É por isso que conseguimos usar uma bússola, por exemplo, que nos situa por sempre apontar para o norte magnético. Mas no Sol, as coisas são um pouco diferentes, né?
A começar com seu núcleo, que funciona como uma usina, forjando elementos cada vez mais pesados, partindo do hidrogênio, o átomo mais simples do nosso universo. Além disso, as estrelas não têm um movimento de rotação tão organizado como os planetas. Na verdade, elas têm uma diversidade muito maior de movimentos, o que torna o seu campo magnético algo muito mais complexo. Dessa forma, ao invés de apenas dois, o Sol possui múltiplos polos dispostos aleatoriamente, assim como as linhas magnéticas que saem desses centros. O que acontece é que, às vezes, uma determinada região concentra mais um número maior dessas linhas, o que impede que o calor se propague naturalmente, gerando uma mancha solar. E você provavelmente já deve ter ouvido esse termo, não é não? Quando são observadas com instrumentos adequados, que possibilitam uma visão do espectro da radiação eletromagnética que está fora do comprimento de onda visível, essas manchas se parecem com áreas mais escuras, por serem mais frias em relação ao seu entorno. Por isso, elas receberam esse nome. No entanto, como dissemos, as estrelas são como usinas nucleares que estão forjando átomo a todo momento. Só por isso já dá para você imaginar a quantidade de energia que está envolvida em todo esse processo. Assim, grande parte de sua superfície é relativamente instável, principalmente nessas regiões que concentram influências de múltiplas forças agindo ao mesmo tempo. Por isso, as linhas magnéticas que criam as manchas solares frequentemente se arrebentam, como aconteceria com um cordão de barbante que tivesse que suportar um peso maior do que fosse capaz. E quando isso acontece, temos um fenômeno que é conhecido por explosão solar, algo que você também provavelmente já ouviu falar. Tudo isso que estamos falando são eventos menores, mais isolados. Mas lembre-se que o atual buraco na superfície do Sol tem mais de 800 mil quilômetros. Como é possível que eles cheguem a esse nível? Ocasionalmente, muitas manchas solares começam a surgir em determinada área, fazendo com que aquela região fique mais ativa. Conforme o número de manchas cresce, elas acabam se tornando um arquipélago, nome dado pelos cientistas pelo fato delas se parecerem com ilhas que flutuam no mar de matéria solar. Se essas manchas isoladas, que agora fazem parte desse arquipélago, crescem ainda mais e acabam se juntando, elas criam um buraco, ou buraco coronal, como também é conhecido. Então, basicamente, o que estamos observando na superfície ou coroa do nosso Sol é uma junção de várias manchas, regiões mais frias geradas pelo emaranhado de linhas magnéticas. Ficou mais fácil agora para entender? Bom, eu espero que sim. Mas, a partir disso, quais são as consequências que podemos esperar aqui na Terra, hein? Será que o nosso Sol está morrendo, se apagando? Não é bem assim não, pessoal, tá? Como comentamos no início do vídeo, essa atividade do Sol e das estrelas, em geral, acontece em ciclos relativamente estáveis. No nosso caso, os intervalos são de mais ou menos 11 anos. Isso significa que uma vez na década, em média, a atividade solar fica mais intensa, alcançando o seu auge. O momento mais próximo para isso acontecer novamente está previsto para o ano que vem. Porém, as atividades já estão bem frequentes, como é o caso desse buraco coronal que acabou de surgir. Foi isso que intrigou os pesquisadores e as organizações que monitoram o clima espacial, o conjunto de eventos espaciais que tem influência na Terra, mais ou menos como os fenômenos naturais que experimentamos por aqui. Basicamente, os maiores impactos que podemos esperar por aqui são gerados pelas ejeções solares ou ejeções de massa coronal. Lembra que falamos das explosões solares? Pois bem, essas ejeções nada mais são do que explosões massivas provocadas por múltiplas manchas ou buracos coronais e que estão direcionadas para o nosso planeta. Resumindo, as linhas magnéticas que compõem a região de um buraco na superfície do Sol sofrem uma pressão muito grande e ocasionalmente se rompem, lançando uma grande quantidade de matéria no universo, que é composta
basicamente de partículas carregadas ou ionizadas. Se essa ejeção de matéria é feita em nossa direção, ela fica conhecida como ejeção solar, tempestade solar ou até tempestade geomagnética. Em relação aos efeitos esperados por aqui, tudo depende da intensidade. O NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, uma das organizações responsáveis pelo monitoramento e aferição desses fenômenos, desenvolveu uma escala para classificar e avaliar o risco dessas tempestades, algo parecido com o que é feito com outros fenômenos naturais. A escala denominada Escala de Tempestades Geomagnéticas, G, varia de G1 a G5, abrangendo diferentes níveis de intensidade. Vamos conhecê-las agora, de forma resumida, ok? A G1 menos intensa representa uma tempestade com impactos mínimos. Os possíveis efeitos incluem pequenas variações nos sistemas de energia e navegação em latitudes mais altas, além do aparecimento da famosa aurora boreal. Nuvens luminosas que, com essa intensidade, podem ser vistas próximos aos polos, ou seja, altas latitudes. A escala G2 já é considerada moderada. Aqui a tempestade geomagnética tem potencial para causar perturbações em sistema de energias e comunicação em altas latitudes. Além disso, ela pode levar à visibilidade de auroras em latitudes mais baixas. No nível G3, a tempestade geomagnética atinge uma intensidade significativa e já é considerada forte. Ela pode causar impactos notáveis em sistemas de energia e comunicação em latitudes mais altas, além de possibilitar a observação de auroras em latitudes ainda mais baixas, como alguns estados dos Estados Unidos. Já na escala G4, as tempestades geomagnéticas atingem um estágio severo, com potenciais efeitos adversos em sistemas de energia, comunicação e navegação. Auroras podem ser visíveis em latitudes mais baixas do que o comum. Em seu pico mais elevado, a escala G5 é considerada extrema. Pode causar danos significativos em sistemas de energia, comunicação e navegação, podendo gerar colapso e apagões em grande parte dos sistemas de comunicação, além de inutilizar boa parte dos transformadores na Terra. Além disso, as auroras podem ser observadas em latitudes muito mais baixas, quase chegando em países da América Central. A humanidade já experimentou alguns fenômenos extremos desse tipo. Em 1859, por exemplo, o evento Carrington gerou auroras que puderam ser vistas do Tahiti, que está a menos de 2.000 quilômetros da linha do Equador. Além disso, os picos de eletricidade paralisaram os sistemas de telégrafo do mundo todo, interrompendo o envio e recebimento de mensagens. Outra ocorrência como essa foi sentida em 1921, que interrompeu e danificou boa parte dos sistemas de telégrafo e telefonia de todo o hemisfério norte. No entanto, felizmente, eventos como esses não são tão comuns. No buraco que estamos observando atualmente, a previsão é de que a tempestade gerada por ele tem uma escala G2, ou até menor, o que não deve trazer grandes prejuízos para nós. Contudo, como falamos, essa ocorrência é maior do que o esperado para o período de atividade em que estamos. E é preciso ficar de olho e reforçar o monitoramento principalmente para o ano que vem, quando estaremos no auge desse novo ciclo. Para qualquer novidade sobre esse e outros fenômenos, você já sabe. Fique ligado aqui na Fatos. Até a próxima.